Meu convidado de hoje vem lá da Serra de Araruna. Eu tenho o maior prazer de entrevistar, porque é meu conterrâneo, eu sei de onde ele veio, de onde eu vim também, das minhas origens. A gente está aqui com o padre Nilson Nunes. Muito obrigado por o senhor estar aqui, padre. Ô, Cleilson Júnior, que prazer imenso estar com você. Eu tenho acompanhado todo o seu trabalho, entrevistas maravilhosas, então eu já estava desejando estar aqui. Quando a secretária ligou, eu logo aceitei o convite, porque lhe tenho uma estima muito grande pelo seu trabalho, pela sua pessoa, lhe acompanho sempre e creio que vai ser um momento maravilhoso. A partir de agora, a gente tem 20 minutos naquele cronômetro para a gente contar a história do padre Nilson Nunes. O senhor vem de Araruna, Serra de Araruna, Cacimba de Dentro, aquele friozinho. Quando é que foi esse despertar para o evangelho? Para dizer, eu quero ser padre, eu quero servir a Deus. Ô Cleilson, eu sou de uma família, sou natural da cidade de Araruna, vivi em Araruna até os 7 anos de idade, depois fomos morar em Cacimba de Dentro, que Cacimba antes pertencia a Araruna. Era distrito. Era distrito de Araruna, então fomos morar lá em Cacimba de Dentro, aos 15 anos fui para o seminário, mas como que desperta isso? Eu sou de uma família religiosa, como comum naquela região. São quantos irmãos? Somos 10 irmãos. 10. Não tinha televisão naquela época, né? Não tinha televisão, a gente morava lá na zona rural, um lugar muito simples, e a nossa mãe é como que a catequista, como não havia energia, não havia televisão lá no sítio, então à noite a mãe, ela aproveitava para ensinar a gente a rezar, os ensinamentos da igreja, valores da família, e crescemos neste ambiente de espiritualidade. E aí foi despertando naturalmente, porque eu já ia cedo para a missa, para a igreja com a minha mãe, e aquilo era sempre uma diversão. Chegou a servir o padre, ser um coroinha? Sim, não era coroinha, mas pertencia a grupos de jovens. Naquele tempo era muito forte, chamava Pastoral de Juventude na época, PJMP, até Pastoral de Juventude do Meio Popular. E lá em Cacimba, nas noites, por exemplo, Semana Santa, Natal era uma festa, as pessoas passavam a noite ali naquela festa toda, e as maiores festas eram festas religiosas, então creio que essa questão da presença da igreja sempre foi muito forte na minha vida e isso despertou a vocação. Mas o chamado para ir para o seminário e ser padre, eu nunca escutei uma voz do além, não é como Deus falou com Moisés lá no Sinai, dizendo a Moisés o que ele deveria fazer. Mas acho que é uma condução, é como diz o apóstolo Paulo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Nós sempre demos, minha família sempre deu espaço para a religião, para Deus, para a fé. Fomos criados neste ambiente e aí creio que a vocação foi fluindo naturalmente. Hoje tenho 50 anos, 23 anos de padre e sou muito feliz. Foi ordenado padre, qual foi a primeira igreja que o senhor... Araruna, que é minha terra natal. Eu vivi em Araruna até os 7 anos, depois fomos para Cacimba, aos 15 anos eu fui para o seminário São José, na diocese de Guarabira, estudei no Colégio da Luz, em Guarabira. Bebeu na fonte do Dom Marcelo Pinto Cavalheira. Dom Marcelo Cavalheira, que foi uma inspiração para mim, para o meu ministério, para o mundo todo. Aliás, o Brasil tinha grandes bispos. Na Paraíba a gente tinha Dom Marcelo Cavalheira, Dom José Maria Pires, em João Pessoa, Dom Helder Câmara em Recife e São Paulo a gente tinha lá o Dom Paulo Evaristo, que foi um grande bispo lá em São Paulo. E grandes nomes, Dom Luciano Mendes, aí toda essa coisa toda foi assim, homens que se destacaram na vida da igreja. Foi um momento bonito. O senhor é um padre que arrasta multidões, porque o senhor foi para esse viés da música, evangelizar com a música. O senhor é um padre que também interage com as mídias sociais, redes sociais, Instagram. Hoje é mais fácil evangelizar, padre Nilson? Eu creio que é mais fácil de a gente alcançar mais pessoas, porque quando eu morava no interior, lá em Araruna, a gente se utilizava do sino para chamar as pessoas para a missa. Existe até 3 chamadas, toda cidade do interior geralmente tem um sino, então geralmente a gente batia o sino, pá, pá, tam. Então era primeira chamada, falta 30 minutos, depois pam, pam, tam, 15 minutos. Depois bati o sino 3 vezes para dizer a missa vai começar. Então eu me utilizava de um sino para chamar o povo para a igreja.
Hoje nós temos a televisão, o rádio, as redes sociais, eu uso muito, eu tenho mais de 300 mil seguidores no Instagram, mais de 700 mil pessoas no Facebook, YouTube, todas as plataformas, as nossas músicas estão em todas as plataformas digitais. Então, a gente consegue chegar a mais pessoas, alcançar mais pessoas. Daí é o resultado que eu faço hoje, né? O show Natal de Luz que a gente faz, você tem mais de 100 Era mil isso que eu queria pessoas. interromper, padre. E onde a gente vai, Aquele assim, menino lá de Cacimba de Dentro. Ô, Hans, coloca essa multidão aí do show. Aquele menino lá de Cacimba de Dentro. Imaginava isso aqui? Não imaginava. Essa multidão Não aqui? imaginava, até porque eu demorei a conhecer a praia, que eu morava lá no interior, e eu vim conhecer a praia quando fui para o seminário. Então eu tinha já aí quase mais de 15 anos quando eu conheci. E a praia primeira que eu conheci foi inclusive a praia de Tambaú. Então eu que era aquele jovenzinho seminarista que vinha ali tomar um banho na praia de Tambaú, e ali, depois, quando eu volto, né, e 7 anos já de Natal de Luz, e eu vejo aquele mar de gente, aquela multidão, confesso que as pernas tremem e a voz também, e é tomado de muita emoção. Mas assim, eu creio que Deus me abençoou tanto, porque primeiro eu sou paraibano, não é? Então eu digo assim, olha, as pessoas me assistem na televisão, no rádio, vem a minha missa, que é a Missa da Luz, toda quinta-feira, a missa aos domingos e final de ano e Festa das Neves, eu só faço 2 shows em João Pessoa, já é tradicional Festa do calendário, das né? Neves e Natal de Luz, não é? Aí você vê aquela multidão, então é muito amor, muito carinho, mas aumenta a responsabilidade, eu sei da responsabilidade que eu tenho de toda esta visibilidade, e onde eu vou, em todas as praças que eu vou, em todas as cidades, São João de Campina Grande, imagina, eu ia ao São João de Campina, porque fica perto de Cacimba, e muitas vezes eu gosto muito das ilhas do São João de Campina. Não fui mais depois que voltei a ser atração. Mas aí hoje você ir ao Parque do Povo, ver aquela multidão, terça-feira, então só gratidão a Deus. De Deus onde é que bom. vem a inspiração da Missa da Luz? Que virou um marco no Nordeste todo. Isso, a Missa da Luz, na verdade, os testemunhos da Missa da Luz, o que a Missa da Luz faz na minha vida e na vida de milhares de pessoas é incrível. Ô Cleilson, eu tinha desejo de ir a 2 lugares que considero os mais sagrados do mundo, que seria ir a Belém, onde Jesus nasceu, e ao Santo Sepulcro, onde Jesus esteve o seu corpo 3 dias e ressuscitou. O centro da nossa fé é o Cristo ressuscitado. Eu fui, primeira vez, há 10 anos, à Terra Santa, e fui ao Santo Sepulcro. Quando eu chego no Santo Sepulcro, ao Santo Sepulcro, era um domingo de manhã, o Santo Sepulcro é um túmulo onde em cima daquele túmulo foi feita uma grande basílica. Eu esperei mais de 6 horas para entrar. Quando eu entrei, um sacerdote dizia, rápido, rápido. Então, tinha 30 segundos por causa da multidão. Quando eu entro naquele túmulo, me ajoelho, coloco as mãos naquela pedra onde acredito que o corpo de Jesus ficou, abri os olhos e quando fecho os olhos, abro os olhos, veio muito forte aquela mensagem, Mateus 25, vós sois a luz do mundo. E tinha lá dentro do túmulo uma velinha. Aquela vela foi o suficiente para iluminar meu rosto. A inspiração vem disso? Dentro do Santo Sepulcro, aquela velinha. Quando eu vou para a Terra Santa, ainda hoje eu gosto de trazer água do Rio Jordão, velinhas, porque lá utiliza muito essas velas em todos os santuários. Eu ainda era padre em Araruna. E na época, quando eu volto, trouxe água do Rio Jordão, óleo de Israel e a velinha. Aí distribuí 500 velas na missa Matriz Nossa Senhora da Conceição de Araruna. Apagamos as velas diante do Santíssimo, como se fosse uma missa da luz. Aí não era. No outro dia chegou na secretaria paroquial uma senhorinha, Dona Severina, e disse, Padre Nilson, que coisa linda foi a missa da luz ontem. Aquilo ficou na minha mente. Pouco tempo depois, o governo Maranhão assumi o governo e eu, na minha história, fui secretário de Estado do governo Maranhão e vim para João Pessoa. Fiquei durante o governo, depois saí, precisava. Volta para o interior, fica em João Pessoa. Então, preferia ficar em João Pessoa. João Pessoa é nossa capital, quem vem para cá se Aquele encanta. santuário ao lado da Pedra da Boca é uma obra sua? Uma obra quando eu fui padre de Araruna. Ali foi eu até digo assim, ó, a Pedra da Boca, na verdade, é o Parque Ecológico Pedra da Boca, e muita gente vai a Pedra
Pedra da Boca e não vai ao Santuário Que de é uma Fátima, coisa que está linda, dentro do complexo. linda. É lindo, você já foi lá? E lá, por trás da Pedra da Boca, tem que chama-se Pedra do Letreiro, onde tem inscrições rupestres, mais de milhares de anos. Tem um santuário com um anfiteatro lindo, gigante, capacidade para 3.500 pessoas sentadas. Na época eu era padre de lá, foi o governo Maranhão que fez e é cedido um comodato para a diocese que administra. Ô, Hans, coloca a minha tela aqui no centro, aqui, porque tem uma polêmica com o Frei Gilson. A gente está vivendo num país polarizado. Se o padre Nilson tirar uma foto com o presidente do PT de João Pessoa, Jacques Macedo, vão dizer que isso é lulista. Isso. Se no outro dia eu encontrar com o Marcelo Queiroga, vão dizer que isso é bolsonarista. O Frei Gilson, padre Nilson, padre Marcelo, padre Fábio, padre Zezinho lá atrás, são as figuras conhecidas que evangelizam no Brasil. Mas como é que o senhor vê uma polêmica como esse de querer polemizar também até com os freios, padres? Na verdade, eu até... O ódio que eu estou falando. Sim, isso mesmo. Hoje a gente vive uma cultura de ódio muito ruim isso, porque eu vejo assim, o Brasil é um país tão maravilhoso, sem guerras, um país de paz, onde a gente se sente tão bem. E aí você vê um ódio hoje na vida das pessoas, o que isso é terrível. Então, por exemplo, vejo que essa questão do Frei Gilson, de estar reunindo milhares de pessoas nas madrugadas, que faz um bem para tantas pessoas que acordam cedo para o momento de oração. E tudo começa de uma polêmica de alguém que foi lá e teceu um comentário, não é? Dizendo por que esse frei fica rezando de madrugada, essas mulheres não têm o que fazer da vida? Criticar porque alguém está rezando, é um absurdo isso. Mas o que eu vejo também o problema é que o comentário de uma pessoa que fez isso levou a se politizar também uma situação. Então agora leva para o lado da política e isso é muito ruim. Misturar religião com política, isso não combina, não faz bem e aí acho que traz mais prejuízo do que benefício. Aí isso vem muitos ódios, porque como o Brasil hoje está dividido de dois lados, como você coloca, quem é do lado do Lula, quem é do lado do Bolsonaro, aí tudo leva para a política e isso é muito ruim. Eu mesmo estou rezando, fugindo desses cenários. Ô, padre, o senhor fez um desabafo recente também sobre a saúde do Papa. Do Papa. Até no Papa, chama o Papa de comunista, católicos que frequentam a igreja. Olha, Cleilson, dizer o seguinte, ó. Quem o senhor chateou, né? Sim, eu fiz até um vídeo recente. Quem fala mal do Papa, quem tenta desrespeitar o Papa, chamar o Papa de comunista, primeiro isso é uma inverdade, uma mentira muito grande, esse já não é católico, porque esse ser católico é estar em comunhão com a igreja, em comunhão com o Papa. Então, quando alguém deseja a morte do Papa, fala mal do Papa, lidera grupos contra o Papa, esse já não é católico. E aí a gente tem que ter cuidado com o farisaísmo. Às vezes tem muita gente dentro da igreja que quer se colocar como mais piedoso, melhor do que os outros, mais puro, mais santo, e se dá até no direito de criticar o padre. O Papa, você sabe que no tempo de Jesus, o julgamento de Jesus, estamos nos aproximando, Jesus teve um julgamento político e religioso. Por quê? E padre, deixa eu lhe interromper, o senhor me corrija se eu estiver errado. E Jesus andava com as prostitutas, com os bandidos, com os ladrões. O nosso Deus e o que o Papa Francisco tenta mostrar, Jesus de Nazaré, é aquele que não teve medo de pegar nas mãos das prostitutas, dos pecadores, dos leprosos, dos pecadores, daqueles que estavam excluídos, afastados da sociedade. Então, o Papa Francisco, quando ele chega, vem logo mostrar um Deus que é misericordioso, que tem compaixão, que tem misericórdia. E se nós cristãos não usamos de misericórdia como Jesus usou, nós não somos cristãos. Jesus disse assim, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis para não serdes condenados. Antes de tirar o cisco que está no olho do irmão, tira a trave que está no seu. Então, como que a gente pode estar julgando os outros, se sentindo melhores? Então, hoje existe isso aí na igreja, isso é triste. Então, eu digo para você, você que anda se levantando contra o Papa, criticando o Papa, falando mal, desejando a morte, você não é mais católico. Ô, padre, desde criança eu escuto a frase bíblica, dizer, é mais fácil um pobre
ir para o céu, não, um rico, a dificuldade de um rico ir para o céu. Sim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Explica isso para quem está nos escutando nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Quem tem muito dinheiro e acha que vai ser salvo, não é bem assim. Olha, o seu dinheiro não vai lhe comprar a salvação. Jesus disse, certo dia, um jovem queria seguir Jesus de Nazaré e disse, Senhor, eu quero te seguir. O que eu faço para ter o reino dos céus? O que eu quero para ter a salvação? Porque, na verdade, a salvação é uma preocupação. Eu me preocupo muito com a salvação e, como padre, como homem, como cristão, minhas atitudes devem me levar ao céu. Aí Jesus disse para aquele jovem, olha, observa os mandamentos. Aí ele disse, eu já observo desde criança. Aí Jesus disse, vai, vende os teus bens, distribui uma parte com os pobres e terás um tesouro no reino dos céus. Ele ficou triste e voltou, porque ele era apegado aos bens materiais. Então, quem vive imaginando que a riqueza, que o dinheiro, que os bens lhe dão tudo, lhe dão a salvação, isso tudo é uma ilusão, tudo é muito passageiro. Os nossos verdadeiros tesouros, eles se encontram no céu, que é o nosso lugar. Ô padre, uma doença do século, eu tenho que abordar essa história, é quem tem depressão. Hoje mesmo eu noticiei um oficial da polícia que cometeu suicídio dentro de um batalhão de polícia. No seu dia a dia evangelizando, que o senhor mais encontra também jovens, adultos, Sim. ricos, pobres, deprimidos. Sim. Ricos e pobres, independente da condição social. Nós estamos acompanhando agora o padre Fábio de Mello, que recentemente, há poucos dias, assumiu a volta da depressão. Graças a Deus, aí em pouco tempo se recupera com muita força, com muita confiança, fazendo a parte, querendo voltar aos palcos. Mas a depressão, como você disse, é uma doença que está alcançando todas as classes sociais, independentemente do poder aquisitivo. Mas eu acredito que a igreja também pode ajudar. Acho que o Papa Bento XVI falava sobre fé e razão. Acho que as duas coisas caminham juntos. Continua com o médico e procura Deus. Sim, você que está na depressão, procure um profissional de saúde, procure uma igreja, procure fé. Mas não vá abandonar o tratamento, dizer, agora eu vou para tal igreja e não preciso fazer o tratamento. Ciência e fé caminham juntos, tem solução. Eu acredito no poder da fé, a Missa da Luz mesmo, muitas pessoas vêm em busca de alento, de uma solução, de uma resposta, então tem solução sim. Busca um bom profissional e a fé, não esqueça. A gente tem aqui um quadro para finalizar, é que a gente não é o Raul Gil, mas a gente coloca imagens e o convidado comenta ou pula. Eu fiquei até curioso. Será que Cleilson vai colocar para mim também essas imagens? Vou colocar sim, não perdoo ninguém. Quem é o primeiro para ele comentar ou pular? Olha só. Meu Deus, a minha madrinha, o senhor fala a sua madrinha, Fátima Maranhão. É madrinha... É uma madrinha do coração, Sim. na verdade, porque esta mulher ela é muito importante. Você que conhece a desembargadora Fátima sabe que é uma mulher de um coração muito generoso. É uma mulher ligada a Deus também, sim, né? a Deus. Então, minha família é uma família muito pobre. E Maranhão, lá, o ex-governador Maranhão, sempre foi um ícone para nós, muito admirado. O seu avião, o homem que sobrevoava Araruna. Então, desde que fui para o seminário, é uma pessoa que é muito presente na minha vida, me ajuda muito. Quando eu fui ordenado padre, foram eles que me deram enxoval. Então, por sinal, eu tenho os dois como sendo padrinhos. São pessoas importantes para mim. Olha aí, abriu com chave de ouro. Tem mais para comentar ou pular? Padre Fábio de falou, Mello. O senhor também tem uma relação com ele, já fechou com eles, né? Padre Fábio de Mello, eu trouxe no Natal de Luz, no ano passado, porque para mim foi um sacerdote que abriu as portas para mim. Eu disse para ele que tem um sentimento de gratidão, porque a primeira vez que eu subi no palco em Campina Grande foi no show do Padre Fábio. Eu fiz a abertura do show dele, ele deu essa abertura. Depois do show que fiz lá, abrindo o show do Padre Fábio de Mello, portas se abriram, contrato com a Sony, não faltou mais show e agora sou a atração principal no Parque do Povo. Grato, Padre Fábio. Essa história da depressão, o padre adoece, o padre...
Ô, Cleilson, padre é gente, né? Eu sou gente, nós somos pessoas. Então, todo ser humano, todos nós estamos passivos a ter doenças. Então, a vida do padre Fábio de Mello, este mundo de tanta agitação, aliás, não tem só um fator que define a depressão, são muitos fatores. Então, acho que quando o padre Fábio, o padre Patrick, o padre Marcelo Rossi admite a depressão, é para dizer, eu também sou pessoa, né? Ele falou uma frase, não sei se reproduz para o senhor, eu estava vendo a frase dele, que ele disse assim, quando alguém se aproxima de mim para tirar a idolatria do padre, ao invés de pedir a benção ao padre Fábio, tem alguma coisa errada. O senhor também tem essa preocupação? Sim, também tem. Eu acho que o padre, ele é um ministro de Deus, da igreja, um sacerdote ordenado que deve apontar Jesus. E às vezes as pessoas nos veem na televisão, como, imagina, milhares de pessoas que vão agora me ver aqui no podcast no Clique PB, e as pessoas também começam... É comum quem é de televisão, quando a gente vai a um show, as pessoas querem tocar, querem sentir. Mas é tem que ele se policiar, mesmo. né, padre? Mas a gente tem que se policiar. Não, Deus é um. Nós somos apenas canal da graça de Deus. Ou seja, na missa o mais importante é a palavra de Jesus, Deus. Jesus é o centro, não é a o palavra. padre que é a atração. Olha, até que na missa o padre veste as roupas litúrgicas, sim, não é verdade? Mas Cristo é o centro, por isso que a gente usa as vestes litúrgicas para se revestir exatamente. É Cristo que deve aparecer. Quem mais aí para comentar nessa reta final? Padre Marcelo também. Marcelo, o senhor se inspirou nele na questão musical? Sim. Padre Marcelo é o Padre Marcelo. Nós temos dois sacerdotes importantes. Acho que o Padre Zezinho, o primeiro, que a gente nasceu escutando o Padre Zezinho, o Certo Galileu, a Barca, a Oração da Família. Aí depois veio o Padre Marcelo, que foi um homem que eu acho que ele conseguiu ir a lugares que a igreja ainda não estava conseguindo. Popularizar os meios de comunicação, reunir mais de 2 milhões em Interlagos, o homem que vendeu muitos CDs, livros, e chegou a lugares que a igreja precisava chegar. Todos nós temos carinho enorme pelo Padre Marcelo, e um homem de um despojamento incrível. Você sabe que toda a receita de tudo que ele vendeu, de livros e CDs, este homem investiu no santuário lá em São Paulo, que hoje atrai multidões. O último a comentar é quem? Não, tem o Frei Gilson aí, ó. Frei Gilson hoje é um fenômeno, né? Nós temos aí hoje colocou 1.400.000 pessoas. Está usando muito bem as redes sociais e, assim, um homem que merece todo o nosso respeito pela forma de evangelizar, e as músicas são presentes de Deus para a igreja, as músicas de Frei Gilson. Meu Deus do céu, são lindas. Eu quero muito bem ao Frei Gilson. Quero trazê-la a João Pessoa, quanto antes. Olha só, e para o último Papa, né, que a gente tem aqui, ó. Este homem é um homem fantástico. Primeiro, nós devemos nos orgulhar do Papa no sentido de que é um Papa argentino. É nosso irmão. Então, quanto tempo a igreja esperou para ter um Papa aqui da América? Então, é um homem assim que mostrou o Evangelho de Jesus, tenta se aproximar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, amor aos pobres, aos irmãos, e quando Jesus perguntado quais os 2 mandamentos, o mais importante, Jesus de 10 disse, primeiro, ama a Deus e ama ao próximo. Então, acho que é o Papa Francisco tem levado a igreja a ter um olhar samaritano, um olhar misericordioso. Se eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu irmão, eu sou um mentiroso. Papa Francisco é 10. Amo esse Papa. Rezar por ele. Rezar por ele. Ô, padre, para finalizar, de improviso aqui, a pessoa que chegou agora pelo YouTube, agora, diz, estou assistindo o Padre Nilson com Cleilson, eu estou na quaresma, estou próximo aí a comemorar também um santo da igreja, São José. Se o senhor tivesse fazer uma oração rápida para a gente finalizar, para essa pessoa que nos assiste aqui, o que é que o senhor diria? Agradecer a você que está assistindo esse momento tão especial que estamos falando de Deus, partilhando a nossa história. O que eu desejo é poder falar ao seu coração, porque era a especialidade de Jesus. Jesus era capaz de encontrar, de enxergar o coração das pessoas. Você olha para mim, você está vendo Padre Nilson, está vendo Cleilson, mas só Jesus enxerga o nosso coração. Então eu gostaria que Jesus pudesse alcançar o seu coração
com palavras do Evangelho e que você tivesse um desejo: eu quero ser um homem melhor, uma mulher melhor, fazer deste planeta um mundo diferente, onde o amor é o fundamento de todas as coisas. Jesus nos deu o mandamento do amor e dizer para você: não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Você tem um Deus que disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, a presença de Deus é real na minha vida. Deus tem me honrado. Deus vai honrar você também. Não desista, que Deus possa lhe abençoar, lhe proteger, lhe iluminar, lhe enriquecer de todas as bênçãos e graças do céu. Deus abençoe a você que agora está assistindo, meu irmão Clilson, meu conterrâneo, que tenho muito orgulho por dele, Amém. a sua família, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não esqueça, em todo lugar, seja luz. Seja luz, você que chegou até aqui. Espalha, compartilha a palavra do Padre Nilson, a palavra de Deus. Muito obrigado por tudo.